Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira Conferência Internacional de Futebol 7, organizada pela Federação Estadual de Futebol 7, de Pernambuco. Meu nome é Jonatas Costa e eu vim aqui apresentar a temática de análise de desempenho no Futebol 7, com o objetivo de preparar o terreno para vocês para essa excelente oportunidade de obter mais conhecimento sobre o Futebol 7 e nessa primeira Conferência Internacional. Meu nome é Jonatas Costa, como eu já disse. Eu tenho 23 anos, sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou analista de desempenho de futebol profissional da CBF Academy. Sou pós-graduando em futebol e futsal, bacharelando em Educação Física, treinador de futebol 7, realizo consultorias em análise de jogo e também faço palestras relacionadas à temática do futebol. Bom, pessoal, aqui estão meus contatos, caso vocês queiram dialogar um pouco mais comigo. Mas, seguindo com a nossa temática, com a nossa apresentação de hoje, nós iremos realizar uma síntese aqui sobre a análise de desempenho no futebol 7. Bom, pessoal, a análise de desempenho ela é uma função relativamente nova no futebol 7, no futebol em geral, vamos dizer assim. E o futebol 7 também é uma modalidade relativamente nova no mundo esportivo. Então, o que seria a análise de desempenho? Do Honig, em 2015, classificou como análise de desempenho, sendo a disciplina das ciências do esporte que investiga o desempenho esportivo real, com o objetivo de proporcionar às comissões técnicas, jogadores e dirigentes informações válidas, precisas e confiáveis sobre o rendimento, dando suporte ao processo de tomada de decisão, melhorando a prestação esportiva e subsidiando as sessões de treinamento. Ou seja, a análise de desempenho é aquela pessoa da comissão técnica que vai observar todas as variáveis que estão envolvidas dentro do jogo na sua equipe que ele está trabalhando. Ele vai analisar os princípios técnicos, táticos, físicos, psicológicos nas suas equipes, certo? Nos treinos ou nos jogos. E, através dessa observação, ele vai transmitir para a comissão técnica o que ele observou, seja de pontos positivos, seja de pontos negativos, certo? Bom, dando continuidade à temática, como analista de desempenho exerce sua função dentro do futebol 7 ou futsal? É uma linguagem universal a função do analista de desempenho. Bom, a sua metodologia funciona basicamente em 4 momentos. Que, primeiro, é o planejamento, como vocês estão vendo aí, que é o momento em que o analista se reúne com a comissão a respeito dos objetivos a serem desenvolvidos na equipe, ou seja, pré-competição ou pré-treino ou pré-jogo. O analista, ele dialoga com sua comissão, com o treinador, com o auxiliar técnico, o preparador físico, para ter ciência de que tipo de modelo de jogo a comissão técnica, o treinador, utiliza dentro daquela equipe. Porque a partir daquele método, daquela metodologia de jogo, aquele modelo de jogo, aquela filosofia de jogo, o analista de desempenho vai poder ter diretrizes específicas para poder observar dentro do jogo. Após esse planejamento, o analista de desempenho já saber o que ele vai analisar especificamente, começa o processo de registro e coleta de dados, que é o momento em que o analista filma e relata, coleta os dados do treino ou jogo. Ou seja, ele vai lá, começou a partida de futebol 7, ele prepara sua filmadora, sua câmera, seu celular e começa a filmar aquele jogo. E durante aquele jogo, ele vai coletar todos os dados, ações que já foram pré-estabelecidas por ele e a comissão técnica para serem observadas naquele jogo, certo? Após esse registro dos dados, das ações que aconteceram no jogo, ele vai analisar aquele jogo ou aquele treino. Ou seja, é o terceiro momento da função do analista. É o momento que ele analisa o treino ou o jogo, como já foi mencionado antes, baseado no conhecimento científico sobre o futebol. Ou seja, um analista de desempenho precisa ter um conhecimento prévio em relação ao futebol. Se ele vai analisar uma partida de futebol 7, ele precisa entender todos os princípios operacionais que estão presentes dentro da partida de futebol 7. As fases, as transições, que é o que a gente vai ver mais para frente, certo?
Após o momento da análise, começa a transmissão dos dados. É o momento em que o analista repassa a análise do jogo para a comissão técnica que ele trabalha, especificamente para o treinador, principalmente para o treinador, que é o chefe da comissão técnica, em forma de relatório. Ou seja, esse relatório, esse processo de transmissão para o treinador, para a comissão técnica, esse relatório é de acordo com a análise que o analista fez, de acordo com os dados que ele recolheu. Ou seja, ele pode fazer um relatório qualitativo, de forma descritiva, ou ele pode também fazer um relatório quantitativo, em forma de números. Pode analisar a quantidade de passes, assistências, penetrações, coberturas, etc. Vai de acordo com os objetivos que a equipe tem. Seguindo mais adiante, a gente vai entender melhor que conhecimentos prévios a respeito do jogo o analista precisa ter. Bom, no futebol, a ciência, ela classifica 4 fases do jogo com mais uma que é a bola parada, certo? E essas fases são os princípios principais dentro do jogo para que a gente possa encontrar os subprincípios, certo? Eu vou explicar um pouco melhor. Na organização ofensiva, o analista é classificado por Sarmento, em 2012, como está citado aí no material, a fase de construção, preparação, criação e finalização. Ou seja, um analista ele vai observar, dentro desse momento de organização ofensiva, quando sua equipe está se organizando ofensivamente, ou seja, está se preparando para atacar, momentos como, por exemplo, de posse de bola, progressão, finalização, penetração, cobertura ofensiva e etc. Ou seja, são comportamentos que vão ser pré-definidos pela comissão técnica antes mesmo de iniciar o jogo, uma competição, em que o analista vai ter que observar, certo? Após a fase de organização ofensiva, existe também a fase de transição defensiva, o momento de recuperação da bola, atrasar o adversário, a troca de ação e os tipos de pressão que a equipe vai realizar no futebol, certo? A minha equipe, estou lá analisando o jogo, Futebol 7, lá no Society, na arena do Society. Minha equipe perdeu a bola. A gente está começando a tentar raciocinar como a gente vai se portar diante do adversário em relação a essa perda da nossa bola. Então, a gente pode analisar a recuperação, como a nossa equipe se recupera diante do nosso adversário, se a nossa equipe vai atrasar o jogo, tentar atrasar o adversário, temporizar, ou que tipo de pressão vai realizar. Se vai realizar uma pressão pós-perda, logo após que perdeu a bola, o adversário pegou a bola, se a nossa equipe vai pressionar. Ou seja, isso vão ser conceitos pré-estabelecidos pela sua comissão técnica, mesmo antes de iniciar o jogo, antes de iniciar a sua análise. Sabendo que você tem modelo estabelecido pela comissão técnica, você já vai analisar sabendo o que você tem como norte. Após a fase de transição defensiva, tem a fase de organização defensiva, que é um momento de contenção da equipe adversária e tipos de marcação. Que tipo de marcação a nossa equipe vai ter após o momento que ela está se organizando defensivamente? Será que minha equipe vai conter no mesmo momento? Vai temporizar? Que tipo de marcação vai fazer? Se é marcação individual, se é marcação por zona, se é uma marcação mista? Então, isso você vai poder analisar de acordo com o que foi proposto antes do jogo ou do treino. E por último, a transição ofensiva, que é onde ocorre os tipos de ataque, se há balanço ofensivo, progressão e etc. A literatura cita diversos momentos dentro da transição ofensiva. Um deles é onde você propõe os tipos de ataque, certo? Existem 3 tipos de ataque classificados pela literatura: o ataque rápido, o ataque posicional e o contra-ataque. Então, de acordo com o que a sua equipe propôs para se atacar, você vai analisar, ok? E por último tem a bola parada, sejam jogadas de escanteio, tiro de meta, lateral e etc. Bom, dando continuidade ao nosso material, lembrando que isso aqui é uma síntese apenas do que nós vamos ver durante a primeira Conferência Internacional de Futebol 7, certo? Dando continuidade, queria mostrar para vocês alguns dos equipamentos que servem para analisar o jogo. Bom, perdão. Geralmente o analista usa, principalmente nos dias de hoje, equipamentos tecnológicos
como computadores, tablets, celulares e principalmente um tripé com uma filmadora, certo? Aí você deve estar se questionando agora, mas eu não tenho todo esse material, não tenho condições financeiras para poder ter esse material no momento para analisar as partidas. Não tem problema. Para vocês terem ideia, quando a análise de desempenho surgiu, o primeiro analista ele começou a fazer as suas análises através de bloco de notas. E isso ainda hoje é muito importante, certo? Se você vai para um jogo, tá lá na arena de futebol 7, e você não tem equipamentos tecnológicos perto de você, mas você tem a necessidade de analisar a sua equipe, pega lá um papel, um bloco de notas e um lápis, e você pode analisar os pontos positivos e os pontos negativos da sua equipe, desde que tenham sentido, tenham coerência, certo? Façam sentido de acordo com os conceitos do futebol, né? Do futebol 7. Bom, alguns têm uma certa dificuldade em realizar essa filmagem quando se tem câmera. Pode ser filmado por câmera de celular também. Existem adaptadores para colocar no tripé, certo? E que, se for filmar, tem uma boa memória para que possa caber todo o jogo. Alguns relatam dificuldades quando vão analisar, filmar o futebol 7 devido ao ângulo para a filmagem do treino ou jogo. Então, no slide mais próximo, eu vou mostrar a vocês como eu fiz a filmagem de um jogo no SoulSite, no Arena SoulSite, para que eu pudesse pegar o ângulo ideal. Bom, claro que tem arenas SoulSites que não tem primeiro andar, que não tem uma certa altura, uma escada, para que você possa colocar lá o tripé ou o celular para filmar o jogo e que pegue um ângulo todo do campo completo. Mas, se não tiver, também não tem problema. A gente não pode deixar de analisar. O que é importante é isso. A gente não pode deixar de analisar o jogo porque aquilo vai acrescentar bastante dentro do processo da nossa equipe, de treinamento e de jogos. Existem algumas ferramentas gratuitas para poder analisar o jogo, certo? Como o Longomatch, o Gravou Sports e o Data Futsal. Bom, o Longomatch é um software, é um programa, uma ferramenta que ele analisa mais a partir também de edição de vídeo. Você vai lá, carrega o vídeo do jogo, o programa gera o vídeo do seu jogo e você vai gravar todas as ações do que aconteceu no jogo, todas as decisões dos seus jogadores, o que estava proposto para que eles pudessem realizar. E após toda essa gravação das ações, você vai salvar e ele gera um relatório de forma quantitativa. A partir desse relatório de forma quantitativa e da sua visão de jogo, você também vai poder realizar um relatório de forma qualitativa e descritivo a respeito do jogo, que você viu no jogo. A minha equipe trocou tantos passes, mas o objetivo da gente era ter mais a posse da bola em tal região. O objetivo da gente era pressionar o portador, realizar pressão pós-perda, mas não ocorreu isso em certos momentos do jogo. Então, isso você vai poder relatar de acordo com o que você viu pós-jogo durante sua filmagem. Existe o Gravou Esporte também, que tem o mesmo objetivo do Longomatch. Você carrega a partida lá, faz o upload da partida e você grava todas as ações do jogo, você marca todas as ações do jogo e após gravar ele vai gerar um relatório para você, certo? Finalizações, posse de bola e etc. Vai de acordo com o seu objetivo. E tem o Data Futsal, que é mais específico para o futsal, mas também pode ser utilizado dentro do Futset. Bom, os softwares pagos, eles têm uma dificuldade em acesso ainda, pelo simples fato de eles terem um custo ainda um pouco alto. Mas eles são ferramentas excelentes para, no contexto do Futset, ser analisado o jogo em si. Mas para o futebol, eles funcionam melhor ainda, porque eles têm um banco de dados lá. Por exemplo, se você entrar lá no InState ou Scout, ele tem todo o banco de dados dos times, de todos os campeonatos nacionais do mundo. Você vai ver quantos chutes Gabigol deu lá em uma temporada, em que lado ele deu, quantos gols de cabeça em jogadas de escanteio ele fez. Ou seja, tem tudo ao extremo detalhe lá. Mas esse banco de dados que eles têm dos jogadores é apenas no futebol de campo. Ainda não existe um software específico para o futebol 7, para o Fut7, com o banco de dados, certo? Então fica aí essa curiosidade, essa ideia para que alguém que trabalhe com programação um dia possa realizar um banco de dados relacionados ao Fut7, né? Bom, o State e o Scout,
eles funcionam também para analisar o jogo. Você gera o vídeo e ele lá tem a possibilidade de edição de vídeo e você pode editar seu vídeo lá. São ferramentas espetaculares e você pode utilizar. E o ClickDraw também tem uma ferramenta de edição de vídeo. Excelente. Você pode fazer todas as marcações que você necessita para lhe situar diante dos conceitos pré-estabelecidos de jogo no Futset. E lá você vai estar tudo demarcado direitinho. Então, são ferramentas que são pagas, mas que são excelentes, certo? Que podem ser perfeitamente utilizadas no futebol 7. Bom, dando continuidade para vocês, lembrando que é apenas uma síntese, ainda está por vir aulas espetaculares aí na primeira conferência de futebol 7. E eu queria mostrar para vocês aqui essa análise que eu fiz. Um pouco dessa análise que eu fiz no jogo de futsal, certo? Isso foi aqui no Recife, localizado lá na Caxangá, o CT Caxangá, onde eu analisei um jogo, certo? E esse jogo é da equipe do Recife Futsal. Então vocês podem ver aí as demarcações que eu utilizei para analisar. E eu estou dando esses dois exemplos para vocês aqui, que lá tem primeiro andar, tem um primeiro andarzinho, tem uma varandazinha que dá para você colocar numa posição bem legal o tripé e analisar o ângulo de uma forma bem legal aí, como vocês estão vendo. Então, nessa primeira imagem, eu só estou trazendo aqui exemplos de como foi analisado. Momentos são apenas momentos do jogo, 2 momentos aqui eu separei para vocês. E lembrando que nessa análise aqui que eu fiz pelo Kinovia, que eu não coloquei ali, mas é um excelente software também para vocês analisarem o jogo em relação à edição de vídeo, e o Longomet. Bom, aqui a equipe está no 1-2-1, perdão, 1-2-1-2, certo? A equipe do Recife aqui em azul, um fixo aqui central, certo? A gente tem 2 aqui no meio, um flutuando e 2 na frente, na linha de frente. Vocês podem perceber que aqui do lado esquerdo ele está com a posse. Há uma área muito grande aqui do lado direito na defesa, que é a área de balanço defensivo do fixo central, certo? Vocês podem perceber que o time está todo compactado na proposta do 1-2-1-2, certo? 1-2-1-2. Fiz até aqui as demarcações. Então, isso aqui foi uma análise de compactação da equipe, para ver em que momento a equipe estava no seu sistema de jogo inicial, com bola, certo? Então, eu peguei esse momento aqui, peguei também a área de balanço defensivo, que a gente estava analisando. Já nesse segundo momento aqui, isso aqui foi uma análise de um erro ofensivo, uma jogada de bola parada no escanteio, como a gente sabe o escanteio no futsal, cobrado com a mão. E nessa jogada de escanteio, nossa equipe não realizou. Eu não estou trabalhando mais nessa equipe, mas na época, quando eu estava, a gente tinha uma jogada ensaiada de escanteio, que por muitas vezes realizava certo, mas nesse momento não realizou, em que a gente deveria ter um jogador nosso na primeira linha da grande área, mais próximo ao batedor do escanteio, e um na linha da segunda trave. Então vocês podem perceber aqui que foi circulado esse momento do jogo, certo? Circulado, e após o fim do jogo, no intervalo mesmo, foi passado para o treinador. O treinador chamou a atenção dos atletas, viu que a gente não estava realizando a jogada ensaiada do escanteio, e quando voltou para o segundo tempo, teve outros escanteios e deu certo. Os jogadores se posicionaram, o primeiro na primeira linha da grande área e o segundo na segunda trave, respectivamente. Ou seja, conseguimos chegar mais perto do gol através dessa análise, para vocês verem a importância de ter um analista de desempenho dentro da equipe, um analista de jogo dentro da equipe, porque até mesmo durante o jogo ele pode dar essa informação, esse feedback à equipe, ao treinador, durante o intervalo, para que eles fiquem atentos aos erros do primeiro tempo e possam corrigir no segundo tempo e, quem sabe, ocasionar algum gol. Bom, lá existe, como eu falei para vocês, esse ângulo, certo? Para filmagem. Vocês vão encontrar muitas arenas de society que não tem, mas que isso não possa dificultar vocês para realizar essa análise, certo? Bom, pessoal, seguindo aqui, eu queria agradecer a vocês pela atenção,
nessa palestra. Aqui está meu contato novamente. Se vocês quiserem, aqui tem meu Instagram, meu Facebook e meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, está aí deixando meu contato com a federação. E vocês podem entrar em contato comigo, também pode repassar esse material para que vocês possam dar estudada a mais, certo? Dar uma estudada a fundo, que é só uma síntese, e que espero que vocês aproveitem a primeira Conferência Internacional de Futsal. Valeu, um abraço para todos e até uma próxima.